O Alexandre de Moraes está correndo muito mais risco do que apenas perder o seu visto de entrada nos Estados Unidos, mas de fato sofrer as sanções OFAC, que tem um apelido de sepultura, né? Pena de morte econômica, porque ela cancela não só todas as suas contas bancárias, como ela não permite mais que você faça transações simples, como passar o seu cartão de crédito para fazer uma compra na Amazon, na Shein, ou mesmo num restaurante aqui no Brasil. Isso tudo porque todos os sistemas internacionais estão conectados através de supercomputadores, uma parte deles inclusive fica nos Estados Unidos, e os Estados Unidos exercem muito poder sobre essas instituições financeiras. O que está ocorrendo para a imprensa, você já deve ter visto a Daniela Lima, mudando totalmente o tom. Quando no passado era falado em chacota sobre a possibilidade do Alexandre de Moraes perder o seu visto, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro, olha, pode entrar com ação, não tem nenhum dinheiro, nem conta nos Estados Unidos, nem no exterior. Ou seja, do ponto de vista técnico, a preocupação que eu vejo do Supremo Tribunal Federal com essa ação dos Estados Unidos é zero. Hoje em dia, eu diria até que eles estão concordando com a gente, que existe muito mais possibilidade que o Alexandre de Moraes sofra sanções do que ele não sofra. Vamos mostrar para vocês, já está no blog, está na home da Globo.com, confere aqui, confere o texto lá, porque tem atualização. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de Eduardo Bolsonaro, que está, inclusive, em eventos constantemente nos Estados Unidos, pedindo abertamente uma interferência em ações do judiciário brasileiro, por meio, claro, de uma espécie de veto ao ministro, né? O que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. Isso, né? Eu vou lembrar para vocês de alguns fatos. Hoje, quarta-feira, será votado na CCJ do Congresso americano, né, da Câmara dos Deputados, o projeto de lei da deputada Maria Elvira Salazar, o qual fará com que os violadores da liberdade de expressão, ainda que no exterior, percam o seu visto americano, porque ela fala que não será permitida a entrada deles no território americano, quando eles violarem essa liberdade de expressão que está sagrada no artigo 1º da Constituição Americana contra norte-americanos, que é exatamente o caso em que o Elon Musk, né, e empresas norte-americanas. É claramente o caso onde o Elon Musk acabou entrando em conflito ali com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tirou o X do Brasil, não permite que a Rumble venha ao Brasil. Ele exige que a Rumble censure o Alan dos Santos, que é um asilado que está sob a jurisdição norte-americana, bem como Terça Livre e outras plataformas. Então isso tudo fez com que a deputada Maria Elvira Salazar apresentasse o seu projeto. Ela apresentou semana passada, antes, né, do nosso encontro, onde eu e Paulo Figueiredo nos encontramos com a deputada Maria Elvira Salazar, e aí ela se comprometeu, e no mesmo dia ela representou o projeto de lei, porque é uma nova legislatura, ela tinha apresentado ano passado, tem que apresentar de novo agora. E depois a gente foi lá no presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, o deputado Jim Jordan, e ele se comprometeu em dar prioridade nesse assunto. Dito e cumprido. Uma semana depois da nossa visita aos Estados Unidos, já estamos colhendo mais esse fruto. E Deus quiser, será aprovado hoje na CCJ, assim como foi na legislatura passada. Depois disso, o projeto fica pronto para ir para o plenário e aí nós vamos solicitar humildemente ao presidente da casa, né, o deputado Mike Johnson, para que ele paute esse projeto seja aprovado. E tem muita chance de ser aprovado, porque esse tipo de pauta nos Estados Unidos, sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdades individuais, e mesmo a segunda emenda que fala sobre a liberdade de você ter armas para legítima defesa e para lutar contra um Estado tirânico, todo esse pacote de liberdades remete à fundação dos Estados Unidos, remete ao final do século XVIII, remete a George Washington e os pais fundadores da América. Então isso acaba ganhando um contorno de suprapartidário. Você vai ver, e é muito possível, que até mesmo pessoas do Partido Democrata, que é a esquerda nos Estados Unidos, votando a favor de um projeto desse. Quem está apoiando esse projeto também é o Chris Smith, o deputado mais antigo em atividade na Câmara dos Deputados. Ele é deputado desde os anos 80, desde 1982 ou 83, foi a primeira eleição do Chris Smith, e desde então ele está no Congresso americano. O Chris Smith, ele é o grande líder que aumentou a extensão de aplicação da chamada Lei Magnitsky. Magnitsky
é o nome da lei que foi dado em homenagem a um russo que foi assassinado, e depois o Chris Smith, né, pegou essa lei que é direcionada aos violadores de direitos humanos, e agora também é direcionada aos violadores da liberdade de expressão, e ele estendeu, né, em 2016, depois de comprar a briga de jornalistas da Bielorrússia. Bielorrússia é a última ditadura da Europa, tá? Do lado ali da Rússia. Então ele conseguiu colocar adiante essa lei, porque ele é um deputado que é o tipo do perfil articulador, né? Vai na direita, vai na esquerda, tenta fazer os arranjos, né, de maneira bem moderada para tentar aprovar os projetos de lei. E teve sucesso em 2016 e quer ter muito sucesso agora também em 2025. Então o caldo para aprovação desse projeto está feito, né? Muitas conversas, muitos esclarecimentos, muita batida de porta para que deputados nos ouvissem e soubessem de fato o que está acontecendo no Brasil. Só que, ainda assim, mais do que isso agora, aprofundando o tema, nós temos uma novidade muito interessante, que é o principal conteúdo para fazer a imprensa, os porta-vozes do regime, começarem a se tremer. O deputado americano Richard McCormick, da Geórgia, atenção, brasileiros da Geórgia, tá? A Geórgia é a quarta maior comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. Pessoal ali só da região de Atlanta e em torno já passa facilmente de 100 mil brasileiros morando ali, tá? Atrás apenas de Nova York, Boston e Miami. Saiu aqui a carta do Richard McCormick. Richard McCormick, ele passou muito tempo dentro das Forças Armadas. Eu e Paulo Figueiredo, nós chegamos a fazer um vídeo com ele, onde ele fala um pouco sobre essa questão da liberdade de expressão, um pouquinho da sua atuação. É interessante vocês assistirem. Estou eu no meio, o Richard McCormick de um lado e o Paulo Figueiredo do outro. Ele fez uma carta, que eu já adianto que essa carta deve ser seguida por outros deputados. E essa carta foi endereçada ao presidente Trump, com cópia para o Mike Waltz, que é o secretário de Segurança Nacional, e também ao Marco Rubio, que é o chanceler dos Estados Unidos. E ele fala assim: caro presidente Trump e conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz, na semana passada o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado no Brasil. Indiciado para eles é quando começa o processo formal, não é um indiciamento policial que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Foi indiciado no Brasil em uma tentativa flagrante do regime brasileiro de afastar o principal candidato para a eleição do ano que vem. Ele sabe que o Bolsonaro lidera as pesquisas, tá? Nós apresentamos a ele as últimas pesquisas feitas no Brasil. A acusação do ex-presidente Jair Bolsonaro não é sobre justiça, é sobre eliminar a competição política por meio de guerra judicial, a lawfare. Assim como o presidente Trump foi alvo antes de fazer o maior retorno político da história. O juiz da Suprema Corte Brasileira, Alexandre de Moraes, que está na boca lá das autoridades americanas, transformou o judiciário brasileiro em uma arma para esmagar a oposição, proteger o presidente Lula e fraudar a eleição de 2026 antes que um único voto seja lançado. Suas ações são um ataque direto à democracia, à liberdade de expressão e ao Estado de Direito. E, respeitosamente, solicitamos que você tome medidas para garantir que o Brasil celebre uma eleição livre e justa em 2026. E o deputado Richard McCormick, ele continua: Moraes não é apenas um problema para o Brasil. Preste bem atenção. Ele é uma ameaça crescente para os Estados Unidos. Ele já tentou censurar empresas dos Estados Unidos, suprimir a liberdade de expressão e minar a soberania digital americana. Seu ataque a plataformas como X e Rumble levou a processos judiciais da Trump Media, expondo seu flagrante desrespeito à lei dos Estados Unidos e às proteções da primeira emenda da nossa Constituição. Então, meus caros, eu hoje tranquilamente falo para vocês, né? Só esse ano eu já fui 3 vezes, estou indo na 4ª vez agora para os Estados Unidos e pode ter certeza que não é para pular carnaval. A batata de muitas autoridades brasileiras está assando. Os advogados do Trump que estão movendo esse processo contra o Moraes, eles falam que é muito semelhante, para não dizer idêntico, o caso do Alexandre de Moraes com o caso do promotor do Tribunal Penal Internacional que já sofreu as sanções OFAC. Em ambas as oportunidades, eles estão tentando invadir a competência, a jurisdição norte-americana.
E foi essa a razão pela qual não só o promotor do TPI, mas como todos os investigadores foram sancionados pelo Trump. Quando você toma uma sanção ao FEC, você perde seu cartão Visa, Mastercard, American, você perde o seu visto de entrada nos Estados Unidos, que aliás com visto americano você entra em vários outros países, como por exemplo o México, porque os sistemas migratórios internacionais eles conversam entre si, então quem tem problema para entrar nos Estados Unidos vai ter problema para entrar em outros países, dentre várias outras questões. E relembro aqui, caso alguém ainda não saiba, o sancionado, qualquer pessoa que ele venha porventura a contratar, a comercializar, qualquer banco que venha abrir uma conta bancária para ele, fica sob o risco de ter as mesmas sanções impostas contra ela. É por isso que fala, né, que é a pena de morte financeira. E não seria apenas para Alexandre de Moraes, mas também para boa parte, se não a totalidade, da equipe de investigadores da Polícia Federal que estão debaixo do Alexandre de Moraes cumprindo as suas ordens ilegais. Então, para você, né, policial federal que entrou em contato com o FBI americano, não através de carta rogatória dos canais oficiais, ligando para Paulo Figueiredo, Paulo Generoso, Doutor Camarinha, para pegar o depoimento deles, pode ter certeza, a sua batata também está assando. E além do mais, você que está envolvido no caso da inserção falsa, né, a suposta, vamos dar o benefício da dúvida, né? Suposta inserção falsa do Felipe Martins nos Estados Unidos, a sua batata está assando mais ainda, porque aí você meteu o pé fundo, né, na jaca de um delito, de um crime nos Estados Unidos, e lá política migratória não é brincadeira, fronteira não é brincadeira. Então vamos ver o desenrolar dos próximos passos. Alexandre de Moraes cometeu um erro muito grande, né, na sua soberba de poder, de achar que poderia peitar o homem mais poderoso do mundo, de achar que poderia peitar plataformas norte-americanas, e aí ele arrastou todo esse problema para dentro dos Estados Unidos. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas se Deus quiser, nós estamos assistindo o começo do fim. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Olha, eu nunca gostei de carnaval, nunca sambei na minha vida, mas esse ano eu vou ter que sambar. Eu vou arrumar um bloquinho, porque eu preciso sambar para extravasar toda a alegria que eu tô sentindo, que eu tenho certeza que o Brasil inteiro está sentindo com todas essas ações, decisões, vitórias que a gente está tendo. Então, olha só, hoje saíram duas pesquisas, uma da Quest mostrando que o Lula derreteu, mas derreteu de uma forma nunca vista antes. Rejeição acima de 60% em vários estados do Brasil e, pela primeira vez, Lula tem uma rejeição maior que a aprovação na Bahia e em Pernambuco, 2 estados do Nordeste. Então, isso por si só já é para acabar com o carnaval da Lindinha, né? Do Lindinho e da amante lá, do Lindbergh e da Gleisi Hoffmann, e do PT, da turma toda dessa facção. Só que aí sai uma outra pesquisa em São Paulo mostrando que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro teria 13 pontos na frente do Lula. 13. Engraçado esse número, né? Isso aí, mais uma bomba nesse pessoal, tá? Sem falar a pesquisa mostrando que o Eduardo Bolsonaro tem em primeiro lugar pro Senado. Bom demais, já seria o bastante para eu ir sambar, mas calma que tem mais. Hoje, o comitê, a Comissão de Justiça dos Estados Unidos, o Comitê Judiciário, aprovou a lei que suspende o visto do Alexandre de Moraes e de toda a sua turma da Gestapo que vem impondo censura no Brasil. É a primeira paulada oficial que o Alexandre de Moraes e esse grupo, né, da ditadura da toga está sentindo vindo dos Estados Unidos. É como se isso não fosse o bastante. Eu vou sambar demais. Como se isso não fosse o bastante. O governo de Donald Trump emite um comunicado pela primeira vez mencionando nominalmente Alexandre de Moraes, dizendo que não vai aceitar que um juiz aqui tente censurar empresas americanas ou cidadãos americanos e que isso vai causar uma crise diplomática. Olha só, Moraes causando uma crise diplomática com o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Salvando a democracia, né? Nós temos aí mais o pedido de um deputado americano para o Donald Trump para que o Alexandre de Moraes seja banido do sistema bancário, basicamente sem poder ter conta em lugar nenhum. Isso é um golpe que nem a gente tinha pensado que poderia chegar nesse nível.
Aí, acabou, Gustavo? É o bastante? Não, tem mais. Galera, tá ficando bom demais essa situação. O centro nunca, na sua história, recusou um cargo do governo. O centro existe, aquele centrão, a parte podre do centrão, existe para conquistar cargos no governo. Sabe o que está acontecendo, gente? Pela primeira vez, o centrão está recusando cargos no governo. Presta atenção, Lula tentando comprar o centrão, está oferecendo cargos, está oferecendo ministérios. O centrão está falando assim, não quero me associar com você, você está rejeitado demais, eu estou pulando fora. Agora é oficial, o governo Lula e o PT estão completamente isolados, gente. Isso é surreal. O centro nunca recusou cargo, o ministério nada, está recusando. Eles colocaram na balança e eles perceberam que o prejuízo de se associar a esse governo é muito maior que o benefício de ter nas suas mãos cargos e dinheiro público e emenda para poder fazer base eleitoral. Eles perderiam muito mais se associando a esse governo do que seriam capazes de ganhar desviando dinheiro público e usando os cargos em benefício próprio ou do partido. É uma sequência de porrada em um dia que não tem explicação. Estados Unidos descendo a marreta contra Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes tendo aquela derrota ontem, onde a juíza falou que ele não tem autoridade para tentar determinar o que uma empresa americana deve fazer ou não. Depois um comunicado oficial do governo do Donald Trump. Foi aprovada agora a lei que suspende o visto, não só dele, mas é deputado federal, é procurador, é toda essa galerinha da Gestapo, não vai poder ir mais para os Estados Unidos, adoram ir para lá para defender a democracia, né, para fazer as suas grandes palestras. E essa pesquisa da Quest, ela foi a maior... Olha, lembra da Datafolha? Mostrava que o Lula tinha uma aprovação de 24%? Essa da DataQuest, que sempre puxou lado pro Lula, essa veio para detonar de vez mesmo, gente. Lula é mais rejeitado na Bahia do que aprovado, em Pernambuco. Em São Paulo, de acordo com o Paraná Pesquisa, Bolsonaro está 14 pontos na frente. E eles estão tentando prender o cara, sem falar que vai ter manifestação agora no dia 16, que vai explodir em Copacabana. Vai ser gente, vai ter gente entrando até no ar. E já marcamos uma para Paulista no dia 6. Então, meus amigos, eu vou fazer um cursozinho rápido, um tutorial no YouTube de como que se samba, porque eu não sei sambar. Mas esse ano eu vou sambar porque eu tô cheio de esperança. E você também que tá aí do outro lado, pode ficar cheio de esperança que vai dar tudo certo. Esse ano vai ser o fim da ditadura da toga, vai ser o resgate da nossa liberdade de expressão, o fim da esquerda e do PT. E ano que vem a gente volta pro poder.